O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: Quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, ficai sabendo que a sua destruição está próxima. Então, os que estiverem na Judéia devem fugir para as montanhas. Os que estiverem no meio da cidade devem afastar-se. Os que estiverem no campo não entrem na cidade, para que se cumpra tudo o que dizem as Escrituras. Infelizes das mulheres grávidas e daquelas que estiverem amamentando naqueles dias, pois haverá uma grande calamidade na terra e ira contra este povo. Serão mortos pela espada e levados presos para todas as nações, e Jerusalém será pisada pelos infiéis até que o tempo dos pagãos se complete. Haverá sinais no sol, nas luas, nas estrelas. Na terra as nações ficarão angustiadas com o pavor do barulho do mar e das ondas. Os homens vão desmaiar de medo, só em pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as forças do céu serão abaladas. Então eles verão o Filho do Homem, vindo numa nuvem, com grande poder e glória. Quando estas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos assentar. Queridos, queridas, esta semana que já se faz a última semana do tempo comum na liturgia, olhamos para a palavra de Deus que traz para nós uma reflexão e uma possibilidade de encontro com estas escrituras de um certo teor escatológico, um certo teor do fim último, de modo mais intenso, mais denso, sobretudo na boca de Jesus, como olhamos hoje para o Evangelho, a qual Jesus está dizendo desta cidade tão importante para o seu povo, a Jerusalém. Jerusalém, como sabemos, é a cidade onde ficava o templo de Deus. E este templo de Deus era o lugar único desta presença, onde Deus também permitia que o seu povo fizessem assim o seu culto, entregando a Ele a sua oferta, entregando a Ele o seu louvor, entregando a Ele tudo aquilo que solenemente o povo de Deus era convidado a praticar. E de repente nós encontramos que nessa história, nessa recapitulação dos tempos de Deus, Ele vai dizer que esta cidade, esta Jerusalém, será destruída pelos exércitos. Existe ali uma experiência de destruição para que algo novo possa também surgir. Nós olhamos outras vertentes que mexem também conosco, quando nesse tempo de destruição, Jesus vai lembrar das mulheres que estão alimentando os seus filhos. E ali naquele momento uma grande calamidade. Quando a gente olha para hoje, embora passemos também por calamidades, a experiência de uma mãe que amamenta o seu filho e que não tem paz é uma das coisas mais dolorosas, porque ali está sendo feito aquilo que é mais essencial para a vida daquele que é mais precisa. Quando todos nós também fomos alimentados pelas nossas mães, também naquele momento era o momento da maior fragilidade que nós estávamos assim passando. Pois sem consciência, sem necessidade sem condição de dar uma resposta ativa, somos totalmente dependentes desta mãe, não é? Que se coloca também para dar a vida, perpetuar a nossa vida, que foi gestada no seu ventre, e que agora precisa também de grande paz para que possa também amamentar os seus filhos.
Nós olhamos para outras realidades, onde o Evangelho vai dizer sobre a guerra, sobre sinais no próprio cosmo, tudo para aprofundar, tudo para afunilar, dar a consciência desta carga do fim último que existe na fé e que existe também como promessa de Deus. Mas essa destruição, como dizia, era uma destruição para que tudo aquilo pudesse se ajeitar novamente, porque no fundo desta visão do fim do mundo, do fim do cosmos, da transformação do cosmos, é o que? É um reestabelecimento para que o próprio Senhor da história, o próprio Senhor da vida, pudesse também inaugurar e começar de modo mais pleno o seu reinado. Quando estas coisas acontecerem, verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com grande poder e glória. Há uma necessidade de uma transformação, há uma necessidade de quedas de diversos impérios para que este reinado de Jesus também seja instaurado. E por fim, parece que depois que acontece essa grande descrição de uma destruição, o Evangelho nos convida: ficai felizes, erguei a vossa cabeça, pois a vossa libertação está próxima. Esta libertação é a libertação, enfim, de tudo aquilo que causa um descompasso na nossa história, causa um descompasso daquilo que é capaz de promover a dignidade humana, de sustentar a vida, independente das dimensões que nós assim estamos tentando construir e constituir na nossa vida. Queridos, nós olhamos para este testemunho deste final último da Palavra de Deus no Evangelho, nessa semana que carrega esta tensão, e olhamos para esta característica que ontem meditávamos da perseverança. Hoje continua pelo testemunho de Daniel na Sagrada Escritura, onde este homem justo não deixou de ser perseverante e fiel a Deus, e que foi capaz de quebrar a regra do próprio rei, para que assim pudesse manter o seu culto verdadeiro, livre, vivo ao Deus verdadeiro, onde 3 vezes por dia parava para rezar. A expressão de Daniel, essa ação de Daniel é também uma luz para nós, que a nossa oração deve ser diária. Não deve ser uma experiência somente de final de semana. Não deve ser uma experiência somente da gente guardar para momentos específicos. Rezar 3 vezes por dia na Sagrada Escritura é deixar um coração permanentemente orante, pois o coração orante é aquele coração que está sempre diante de Deus e pede a Ele, nas suas fraquezas e nos seus dons, que o próprio Espírito possa assim sustentar. Mesmo que a sua consciência das suas fragilidades apareçam no seu coração, mas não importa nessa fraqueza, quando tudo está direcionado para Deus. E esta fidelidade de Deus, essa fidelidade de Daniel é honrada por Deus. Deus o guarda da cova dos leões, fecha a boca dos leões para dizer que a sua fidelidade assim é comprovada. Dizíamos também que o profeta Daniel é um profeta muito interessante, pois ele está imbuído numa outra cultura, ele está imbuído num outro império, já não é mais a sua cidade de Jerusalém ou o seu país de Israel, mas está em outro país, está em outra cultura, mas ele mantém ali a sua fidelidade. E a fidelidade, a dedicação, o bom serviço e a eficiência de seu trabalho faz assim também gestar uma amizade com o rei Dário, onde ele vai assim também se preocupar com este grande servidor de seu reino, a ponto de dizer que o seu Deus, Daniel, que você é fiel, ele te salvará. Naquele momento, na fidelidade de Deus e na capacidade de insistir com perseverança na oração, fazendo assim eficazmente o seu serviço, sem compactuar com regras que fossem assim contra a sua própria fé, fez germinar neste coração deste rei Dário, onde tinha todas as suas riquezas e seus poderes, fez germinar naquele coração uma coisa nova, uma experiência espiritual mais profunda, tanto que depois que ele é visto de novo ao amanhecer, com a aflição daquele rei, quando vai àquela cova para ver como está Daniel, ele vai fazer uma profissão de fé, ele muda a regra.
ele muda a lei. Não deixa que a lei seja mais assim pelos próprios deuses, mas vai dizer: este está decretado por mim que em todo o território do meu império todos respeitem e temem o Deus de Daniel. Ele é o Deus vivo que permanece para sempre, o seu reino não será destruído e o seu poder durará para sempre. Que coisa mais impressionante, que coisa mais bonita, não é? O testemunho de um homem fiel a Deus, temente, que mantém a sua fidelidade, mantém assim a sua palavra diante de Deus dos homens, faz com que um rei pagão seja transformado no íntimo do seu coração e abre para o seu império a presença do Deus vivo de Daniel. Queridos, esta é a esperança, essa é a força de Deus no Antigo Testamento, em que marca também na cova do leão, em que Deus também se faz presente. Deus não deixa que os leões, ou às vezes permite que cada um de nós caia numa cova de leão, mas Ele não abandona. Essa que é a experiência de Daniel. Deus entra conosco na cova. Experiência bonita, não é? Deus que entra na experiência da cova. Quando nós nos encontramos na Eucaristia, nós estamos vendo também essa mesma presença de Deus que entra na cova, mas entra na cova existencial do homem, entra lá na mansão dos mortos. Jesus desce à mansão dos mortos e Ele também desce a esta cova para que pudesse assim salvar e resgatar a humanidade. Quando nós viemos à Eucaristia, e nós assim também em cada igreja prestamos o nosso louvor a Deus pela sua palavra e pela sua Eucaristia, nós estamos agradecendo este feito que Deus mesmo fez conosco. Já não é mais aquela cova de Daniel, já não é mais aquela cova onde existem leões, mas é aquela cova onde o homem ficava guardado na mansão dos mortos, incapaz de novo de relacionar-se com Deus. A experiência de Jesus é esta abertura e essa força potente de Deus que desce à região dos mortos para continuar também salvando o ser humano, mesmo que depois da sua própria morte ele pudesse assim estar com cada um de nós. Queridos, esta Eucaristia é uma chamada de atenção, pois também temos muitas covas no nosso dia, e como nós temos a promessa e esta esperança de sermos resgatados desta cova final, que é a cova da mansão dos mortos, a nossa resposta enquanto peregrinamos, nós devemos estar muito atentos, sobretudo aquelas manipulações que carregamos no nosso dia, em que pode perverter a nossa espiritualidade, possa perverter também a nossa experiência de fé, muitas das vezes trazendo uma experiência de fé intimista, em que não nos permite assim vivermos uma experiência de fé com todo um povo. Este é o tempo nosso, é o tempo onde nós devemos estarmos juntos nesta oração, nesta súplica. Devemos pedir a Deus também essa graça, sobretudo nesta Eucaristia, para rezar pelos nossos governantes, pelos políticos, para que eles também, com um coração apaziguado, possam assim achar meios para diminuir a desigualdade de nosso país, que também assombra, transforma numa cova entre muitos brasileiros, entre muitas pessoas do mundo, em que passam por tantas dificuldades, sobretudo por maquinações, e com essa tentativa de criar armadilhas que existe no meio político, para assim, simplesmente, a seu bel prazer, sustentar e se autopromover. É uma oportunidade também de, nessa Eucaristia, levarmos em consideração a vida de nossa casa comum, do nosso planeta, para que a gente consiga também encontrar caminhos para que a gente não jogue o mundo numa cova dos leões, porque se a gente jogar o mundo na cova dos leões, também nós seremos lá julgados. E se esta cova aparecer para o mundo, a nossa experiência humana corre o risco de acabar muito rápido. É um dia de hoje que devemos elevar a Deus nossos pedidos e nossas preces, sobretudo quando encontramos novamente no Salmo como uma resposta do profeta Daniel, onde ele convida a criação a louvar e bendizer a Deus. É Daniel que reconvida a ordem cósmica para entrar em sintonia também com Deus, para quebrar as suas estruturas de desigualdade e
manifestar esta força total da vida que simboliza através do louvor. Queridos, o louvor é esta manifestação máxima da vida. É a manifestação onde a gente pode estar consciente de tudo aquilo que nós existimos, que somos capazes de fazer, e na gratuidade do nosso espírito entregar a Deus esta grandeza que o espírito humano é capaz de fazer com toda a criação. Louvá-lo, agradecer pelaquilo que ele promete na nossa vida. Queridos, sejamos fortalecidos por esta Eucaristia na nossa fé. A fé que não é fuga, mas é lucidez na nossa história. Que Nossa Senhora da Piedade nos ajude a conservar os valores que são tão essenciais para continuarmos também lutando na certeza que Deus caminha conosco na nossa cova, nas nossas dificuldades, na fidelidade que Ele mesmo germina e faz germinar no coração de cada homem e de cada mulher. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Ao Deus Pai de bondade, elevemos a Ele nossos pedidos e nossas súplicas. De pé,